Muito bem, vamos falar agora do item 2.2, que é caracterização de processos estocásticos. Aqui eu estou falando de caracterização não do ponto de vista qualitativo, mas do ponto de vista de propriedades probabilísticas, tá? Que a gente vai fazer agora, na verdade, é muito parecido com o que nós fizemos para vetores aleatórios. Mas lembra que vetor aleatório não é a mesma coisa que um processo estocástico. Um vetor aleatório está mais focado numa situação mais imediata, estática, aconteceu num tempo só, tipo o resultado dos exames de um paciente. Eu peguei de uma vez, são dados que eu peguei de uma vez. Um processo estocástico não, ele tem a ver com uma progressão que acontece num índice, né? Uma progressão no tempo, no geral esse índice é o tempo. E aqui, com base nessa informação, a gente vai tentar fazer a transposição das propriedades que nós aprendemos para vetores aleatórios e tentar entender essas mesmas propriedades para processos estocásticos. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui, basicamente entendendo que a forma de entender um processo estocástico é a partir das distribuições de probabilidade. Bom, se é um processo estocástico, ele tem distribuição. O que acontece é que, como cada ponto de uma variável aleatória é, na verdade, uma realização de uma variável aleatória, ou seja, um processo estocástico ele é composto de várias variáveis aleatórias, então, essas variáveis aleatórias são variáveis aleatórias normais, certo? Elas têm tudo que uma variável aleatória tem, distribuição, esperança, variância, tem tudo. Tudo que uma variável aleatória tem, ela também tem. Então, para eu caracterizar, quando eu falo variável aleatória por variável aleatória, eu chamo isso de caracterização por distribuição de primeira ordem. O que é que isso significa? Considera aí um processo estocástico x de t, qualquer. Tá? Não vou dizer se é discreto ou se é contínuo. Ele é um processo estocástico x de t. Tá? Considera que eu tenho um índice fixo, T1. Eu peguei um tempo qualquer desse processo estocástico, fixei, T1. Então, x de T1, aqui na verdade devia ser uma letra minúscula, tá? Depois eu corrijo antes de fazer o upload lá para o Google Sala de Aula. Quando a gente fala de número, é sempre letra minúscula. Quando eu falo da definição da variável aleatória ou do processo, é letra maiúscula, tá? Então, aqui é x em 1. Então, ou não, nesse caso aqui é uma variável aleatória, tá certo? É uma letra maiúscula mesmo. Então, x de T1 eu vou representar como x1. Então, num tempo específico, o meu processo estocástico é uma variável aleatória. Nesse caso, essa variável aleatória, ela vai ter uma distribuição. Ela tem direito, todo o direito de ter uma distribuição acumulada, certo? Então, essa distribuição acumulada, a diferença é que eu vou representar de uma maneira um pouquinho diferente, levemente diferente. Ela vai ser representada assim. Lembra que qual é a grande diferença do que nós tínhamos antes para vetores aleatórios? Eu não tinha esse índice T aqui. Porque eu não posso não colocar o índice T, porque se eu colocar f de x para x1, x em 1, que tempo ele está? Porque o que identifica a minha variável aleatória, o meu processo estocástico, é o tempo T1. Então, se eu estou falando da distribuição de primeira ordem, é a probabilidade de x de T1 ser menor ou igual do que x em 1, certo? Então, eu tenho que acrescentar o parâmetro T1 na minha distribuição. Então, se eu pegar todos os pontos no tempo do meu processo estocástico, todos eles têm uma distribuição. E cada um deles pode ter uma distribuição diferente. Eles podem ter até a mesma distribuição qualitativa, mas não quantitativa. Pode ser todo mundo gaussiano, por exemplo, mas podem ter médias e variâncias diferentes. Ou eu posso ter alguns que são gaussianos, outros que são Poisson, e assim vai. O fato é que cada variável aleatória do meu processo estocástico tem a sua própria distribuição. Mas isso não caracteriza completamente o meu processo estocástico. Para caracterizar, lembra, eu tenho muitas variáveis nele. Enquanto que num vetor aleatório, as variáveis podiam ser de características completamente diferentes, inclusive ser independentes entre si, num processo estocástico não, existe uma conexão que é esse índice, né? Então, eu posso ter e vou ter mais de uma variável aleatória. E aí, se para caracterizar uma variável tem uma distribuição de primeira ordem, que é a distribuição de uma variável, faz sentido eu ter uma distribuição de segunda ordem. O que é uma distribuição de segunda ordem? Se para esse mesmo processo estocástico eu pegar dois tempos diferentes, que aqui eu vou chamar genericamente de T1 e T2, então x de T1 igual a x1 e x de T2 igual a x2,
são duas variáveis aleatórias diferentes uma da outra, tá? Então, se elas são duas variáveis aleatórias diferentes, eu posso ter a função distribuição conjunta das duas. E tenho. Está aqui, função distribuição conjunta das duas. Lembra que da mesma maneira que para uma só, eu vou ter os índices do tempo identificando em que tempo elas estão. Mas na prática, a função de distribuição acumulada é a probabilidade do x de t1 ser menor ou igual que um certo valor x1 e x de t2 ser menor ou igual que um certo valor de x2 ao mesmo tempo. Ou seja, numa distribuição conjunta, eu estou olhando para uma mesma realização. Qual é a probabilidade de uma mesma realização as duas têm uma determinada faixa de valores, né? Se eu fiz isso para dois tempos diferentes, então faz sentido eu também ter uma de terceira ordem. Então, o que é uma caracterização de terceira ordem? É quando eu estou olhando para a distribuição de terceira ordem. Então, se eu pegar três tempos fixos diferentes, eu vou ter três variáveis aleatórias diferentes. Portanto, eu tenho uma distribuição conjunta acumulada que é a mesma definição. Eu quero saber qual é a probabilidade de, ao mesmo tempo, uma variável aleatória no tempo 1 ter um valor acumulado de x1, né, até x1, de no tempo 2 ter um valor até x2, e no tempo 3 até x3 ao mesmo tempo, ou seja, numa mesma realização. Então, vocês já entenderam a ideia. Para caracterizar um processo estocástico, eu preciso caracterizar todas as distribuições de probabilidade desse processo estocástico. Todas. Tá? Então, isso me levaria para a definição da distribuição de enésima ordem. Então, no caso, por exemplo, ali do lançamento de dados, que foi um exemplo que eu dei em vídeos anteriores, 10 lançamentos consecutivos de dados. Então, se são 10 lançamentos, são 10 variáveis aleatórias. Se são 10 variáveis aleatórias, eu vou ter distribuição de primeira ordem, segunda ordem, terceira, quarta, até décima ordem. Aqui, uma coisa que é importante entender é que a distribuição de segunda ordem, eu não tenho uma distribuição só. Por exemplo, no caso de primeira ordem, por exemplo, do dado, eu vou ter 10 distribuições de primeira ordem. Né? Eu tenho distribuição para o tempo 1, para o tempo 2, para o tempo 3, e assim por diante. Na distribuição de segunda ordem, eu vou ter mais. Eu vou ter a distribuição conjunta do tempo 1 com o tempo 2, do tempo 1 com o tempo 3, do tempo 1 com o tempo 4, com o tempo 5, do tempo 2 com o tempo 10. Ou seja, são todas as combinações 2 a 2. Então, eu vou ter um monte de distribuições conjuntas 2 a 2. Vocês podem calcular as combinações. A mesma coisa para o caso 3 a 3. Eu vou ter várias distribuições conjuntas 3 a 3. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 3, 8 e assim vai. Eu vou ter várias distribuições combinadas de terceira ordem. E isso para várias, mas quanto maior for a ordem, menor o número de combinações. Por exemplo, no caso do exemplo dos dados, se eu pego a distribuição conjunta de décima ordem, eu só tenho uma, porque décima ordem é a combinação de todas as 10. Então, a minha distribuição de décima ordem, que é a máxima que eu vou ter, ela só tem uma possibilidade de distribuição. Então, é complicado caracterizar por completo um processo estocástico, né? Eu preciso de muita função de distribuição diferente. Mas calma que isso não é necessário. Assim, na teoria, eu preciso caracterizar tudinho para caracterizar um processo estocástico. Na prática, não precisa disso tudo, tá? Na prática, no geral, a gente só precisa de caracterizar a primeira ordem e segunda ordem, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho mais. Bom, além da função de distribuição acumulada, eu também posso ter a função, se o processo for discreto no tempo, eu posso ter a função massa de probabilidade. O mesmo esquema, mesma definição que a gente viu para vetores aleatórios. Ou seja, a função massa de probabilidade para a distribuição de enésima ordem é a probabilidade de x em t1 assumir um certo valor, de x em t2 assumir um certo valor, e assim até n, todos ao mesmo tempo. É a probabilidade dessas variáveis acontecerem ao mesmo tempo. E se o meu processo for contínuo, então eu vou ter uma função densidade de probabilidade. Aí lembra, se o processo é contínuo, a probabilidade de uma certa variável assumir um valor específico é zero. Eu só posso falar em termos de intervalos. É por isso que, para definir a função densidade, ela é a derivada parcial de enésima ordem da minha função de distribuição acumulada. Isso aqui vocês já viram em CP2.
tá? Quer dizer, vocês viram para vetores, né? Vocês não viram para processo estocástico, mas o raciocínio é basicamente o mesmo, tá? Bora ver isso na prática? Ou mais ou menos na prática? Então, o que é que significa? Ah, não, antes da prática. Funções média e função variância. Isso aqui é consequência. Então, a média e a variância, elas são caracterizações de primeira ordem. Porque média e variância só pode ser aplicada a uma variável. Eu não tenho média de duas variáveis ao mesmo tempo. Eu tenho média de uma função de duas variáveis, mas isso é outra história. Mas eu estou fazendo a média de uma única variável. Então, a esperança, ela atua sobre uma única variável, sobre uma distribuição de primeira ordem. Tanto que se eu tiver a distribuição de probabilidade, dali eu tiro a esperança. Né? É assim, inclusive, o conceito dela. A diferença é que, no caso de um processo estocástico, eu não tenho uma média, eu tenho uma função média. Isso é muito importante de entender, tá? Já vou explicar por que isso é importante de entender. Do mesmo modo, a minha variância ela é uma função variância, porque eu vou ter uma média para cada ponto do meu processo estocástico. Então, a esperança, na verdade, é o vetor de pontos, ou seja, é uma função. É uma função fixa. Tá? Assim como a variância ela é uma função, porque para cada variável eu vou ter uma variância. Então, eu pego o conjunto dessas variâncias e isso me dá uma função variância. Então, a minha esperança ela é uma função esperança. Ela não é uma constante. E a minha variância é uma função variância, ela não é constante. Então, bora pegar esse exemplo aqui. Eu tenho esse exemplo de fluxo de calor, que é um exemplo já manjado, querendo mexer muito, é um exemplo que a gente já viu antes, certo? Então, se eu pegar, estou falando de caracterização de primeira ordem, se eu pegar um intervalo entre 3 e 4 e comparar com o intervalo de 3 e 4, pode ver, a média certamente é diferente. A média aqui nesse intervalo, a esperança nesse intervalo, é necessariamente diferente desse. Pode olhar aqui as realizações. Né? Aqui o valor é mais alto e aqui o valor é necessariamente mais baixo. E a variância também. Aqui está variando bem mais do que está variando aqui. Então, ao longo do meu processo estocástico, tanto esperança quanto variância vão mudando. Então, imagine que para cada ponto desse, eu vou ter que definir uma esperança. Vou ter que definir. E se eu for somar, se eu for pegar em conjunto todos esses pontinhos, isso vai dar uma função esperança, assim como eu vou ter uma função variância. Por que isso é importante entender? Às vezes eu estou diante de um processo estocástico, aí eu quero, faz análise exploratória aí. Aí vocês pegam a caixinha de ferramentas de vocês, né? E como é que faz uma descritiva do negócio lá? Tira média de variância, faz box plot, faz quartil, segundo quartil, porque vocês não raciocinam mais. Olha para esse caso aqui. Faz sentido aplicar, calcular a média, calcular a variância? Não faz sentido. Porque a média está variando. Então, se eu calcular um único valor de média, está errado. Ele não significa nada. Se eu calcular uma variância, não significa nada aqui. Quartil, segundo quartil, box plot, não significa nada aqui. Então, esse que é o problema. Você tem que olhar, isso aqui é um processo estocástico. Para processo estocástico, eu vou ter que calcular uma função média, uma função esperança. Isso é uma outra história, uma outra forma de caracterizar. Então, muito cuidado ao trabalhar com processos estocásticos, tá? Isso porque eu estou falando de caracterização de primeira ordem. Como eu disse, no geral é suficiente a caracterização de primeira e de segunda ordem. Vamos falar agora de caracterização de segunda ordem. Na caracterização de segunda ordem, a gente tem uma grandeza que vocês já viram também lá em vetores, que é a função covariância. Só que aqui ela tem um nome diferente. Ela tem o nome de autocovariância. Por que mudou de nome se a definição é basicamente a mesma? Eu, inclusive, mudei a letrinha, eu vou até atualizar lá nos slides, lá, porque, no geral, eu uso gama, né? Lá eu usei lambda, não sei por quê. Mas é gama, que é o que eu estou padronizando com séries temporais. Então, a minha covariância ela é uma covariância entre dois momentos no tempo diferentes. Eu quero saber o quanto esses dois momentos no tempo estão relacionados entre si. Quem me diz isso é covariância, tá? Daquela mesma maneira que nós calculamos, só que ao invés de x e de y, o que eu tenho é x de t1 e x de t2.
porque são duas variáveis. Então, imagina que x de t1 é x e x de t2 é y. As propriedades que ela obedece são exatamente as mesmas, tá? Que uma delas, por exemplo, é essa, né? Que a covariância em T1 e T2 é igual à covariância em T2 e T1. Então, a relação no tempo 1 com o tempo 2 é a mesma relação do tempo 2 com o tempo 1. E para caracterizar por completo, eu vou ter que montar uma matriz, tá? O que, no caso de uma função contínua como essa, pode ser inviável fazer uma matriz. Mas a gente vai ver processos estacionários e vai ver que, nesses casos, fica bem mais simples calcular a covariância, tá? Não é uma preocupação para agora, é uma preocupação para outra disciplina. Mas aqui, para ilustrar, olha, eu tenho duas variáveis em dois momentos no tempo. Então, eu peguei a variável x de t1, que é mais ou menos 1,9, e quero comparar com x de t2, que é mais ou menos 3,1. Eu quero saber se existe alguma relação entre x de t1 e x de t2. Isso é muito importante, por exemplo, em séries temporais. Eu quero saber venda de sorvete, eu estou medindo no tempo isso aí. Aí eu estou vendo que existe um aumento de vendas toda vez que se aproxima de julho. Então tem uma correlação forte entre uma amostra e 12 amostras na frente, por exemplo, ou atrás. Essa correlação me indica que tem um grau de sazonalidade aí. Isso é uma outra história, mas é só para vocês entenderem que eu medi o quanto duas variáveis estão relacionadas umas com as outras, mesmo no caso de um processo estocástico, é muito importante. E por que é autocovariância? Que eu falei no início, mas não respondi ainda. Porque as duas variáveis aleatórias que eu estou vendo a relação pertencem ao mesmo processo estocástico. Então, eu estou calculando a covariância do mesmo processo estocástico. Por isso que é autocovariância, a covariância dele com ele mesmo. Diferente disso, tem um negócio que vocês não vão ver nessa matéria, que chama de correlação cruzada, ou covariância cruzada, que é quando eu pego dois processos estocásticos diferentes e comparo duas variáveis entre eles. Mas é basicamente o mesmo cálculo, só que eu estou lidando com processos diferentes. Aqui eu tenho um processo só e eu quero caracterizar duas variáveis dentro desse processo. Tá? Isso aqui define uma caracterização de segunda ordem. E como vocês bem lembram, se eu estou comparando uma variável com ela mesma, tipo x de t1 com x de t1, isso é a mesma coisa que a variância. Tá? Então, é a mesma propriedade que nós vimos para vetorias, continua valendo. Só traduz aí que agora é um processo. E além da covariância, eu tenho uma outra caracterização de segunda ordem, que é a correlação. A correlação é uma consequência da covariância, tem o mesmo significado, que ele indica o grau de correlação linear entre as duas variáveis, o grau de dependência linear entre as duas, com a diferença que a correlação ela é normalizada, então ela oscila entre -1 e 1. Então, o significado dela é mais fácil de entender. O significado aqui é o mesmo que nós vimos lá em vetores, tá? Só que aqui a gente está chamando de correlação mesmo, e lá era o coeficiente de correlação. Mas, no final das contas, o significado é o mesmo, tá? E a ideia é a mesma, é comparar dois pontos do mesmo processo estocástico. Tá? Então, com isso, a gente tem toda a caracterização que um processo estocástico precisa ter. Então, o que eu estou dizendo? Que para caracterizar um processo estocástico, eu precisaria de todas as distribuições fossem as mesmas, ou seja, todas as propriedades estatísticas foram as mesmas. Mas, na prática, isso não é necessário. Na prática, eu preciso de caracterizar em termos de primeira ordem, distribuição de primeira ordem, e em termos de segunda. E, no geral, eu nem preciso das distribuições todas. No geral, eu preciso só função esperança e função variância, e a função autocovariância, ou autocorrelação. Nota que a autocorrelação ela é um pouquinho difícil, porque se a minha esperança é uma função de uma variável, ou seja, tem um espaço bidimensional, a autocorrelação é uma função de duas variáveis, então é um espaço tridimensional. Mas não fiquem com medo, a gente vai ver que também não precisa disso tudo para analisar, tá? Quer dizer, em geral. Tem situações que eu vou ter um espaço desse mesmo, tá? Então, em termos de caracterização, é isso. É basicamente isso que a gente precisa saber, tá? O resto é exercício, a gente vê as situações aplicadas que a gente vai ver depois. Eu primeiro vou ver a teoria toda, depois a gente vai ver várias aplicações, tá?